Bom dia, eu sou o Eduardo, faço parte do grupo 3 e junto com a Bruna, a Gabriela, a Isadora, a Luísa, a Nicole e o Vitor, a gente vai estar apresentando para vocês um pouco sobre a síndrome de Munchausen. Bom, essa síndrome ela foi primeiramente descrita em 1951 por Richard Escher e ela se trata de um transtorno factício que o paciente se mostra agudo e dramaticamente doente, tendo a capacidade de mimetizar sinais e sintomas. A partir disso, o paciente ele vai passar por procedimentos de diagnósticos invasivos, por longos tempos de internações e também por um longo tempo de terapias. E isso acaba se mostrando ineficaz, já que ele só está sentindo esses sintomas porque ele está se autocausando, não é realmente de uma doença. Então, qualquer terapia que for feita convencionalmente para tratar esses sintomas, ela vai acabar não surtindo efeito. Como eu falei, ela se trata de um transtorno factício. E isso é um pouco diferente de uma simulação. O que diferencia um transtorno factício de uma simulação são basicamente os fatores em que isso ocorre. No transtorno factício, os motivos são internos. Essa criação e exagero dos sintomas é feita para ganhar atenção, tratamento e simpatia. Já na simulação, os motivos são externos. Existem ganhos óbvios para o paciente, como ganhos financeiros, previdenciários ou uso de determinadas medicações. Então, basicamente, essa é a diferença entre um transtorno factício, que é a síndrome de Munchausen, e uma simulação. Outra forma dessa síndrome é a síndrome por procuração, que ao invés do paciente se auto-infligir esses sintomas, ele provoca sobre alguma outra pessoa. Geralmente é sobre uma criança que está sob seus cuidados. E essa forma da síndrome ela foi descrita posteriormente, em 1977, por Roy Meadow. Bom, só trazendo aqui para vocês por que se chama síndrome de Munchausen. Essa pessoa da foto é Carl Friedrich Hieronymus von Munchausen, e ele é um senhor alemão, e ele tem algumas aventuras relatadas no livro As Aventuras do Barão de Munchausen. Não foi ele que escreveu, foi outra pessoa que escreveu. E são histórias exageradas, que elas caminham no limiar entre o que é real e o que é fantasia. Eu acredito, não consegui achar diretamente que o médico que relatou pela primeira vez essa síndrome acredita que o paciente descrevendo esses sintomas deve aparecer com essas histórias, porque realmente é difícil a gente saber o que o paciente realmente está sentindo, se aquilo é real ou se é uma fantasia que ele está criando e exagerando. Então esse é o senhor que dá nome à síndrome. Não é porque ele tem a doença, é pelas coisas descritas nas aventuras pelo livro dele. Agora vamos falar um pouco sobre a história clínica da síndrome. O curso dessa doença pode ser de breves episódios, mas no geral é crônico e tem início no começo da fase adulta, e na maioria dos casos acontece após alguma hospitalização. Já a fisiopatologia é desconhecida por falta de estudos em larga escala, mas fatores psicossociais são a maior influência para o desenvolvimento da síndrome. Então, na maioria dos casos, os pacientes apresentam queixas somáticas que correlacionam a alguma doença e as relatam de forma dramática, vaga e inconsistente quando questionados. Também podem apresentar histórico de mentiras patológicas e grande conhecimento da terminologia médica, rotinas e protocolos hospitalares. Apesar de ter grandes variações de apresentações clínicas, as mais frequentes são a de dor precordial, dor abdominal, vômitos e ou diarreia, anemia, hipoglicemia, infecções, convulsões, fraqueza, cefaleia, perda de visão, lesões de pele, artralgias, dor não específica, entre outros sintomas não específicos e solicitações de analgésicos. É comum que o paciente induza propositalmente os sintomas, como comer comida estragada, injetar insulina, ingerir altas doses de medicamentos ou deixar de tomar medicamentos prescritos e usar substâncias psicoativas que sugiram algum transtorno mental. Também há relatos de falsificação de resultados laboratoriais e prontuário médico. Além disso, não é incomum que um paciente de Munchausen com uma anomalia médica benigna conhecida apresente sintomas factícios que se correlacionem com o achado clínico. Então, pacientes com esse distúrbio podem passar por múltiplos procedimentos médicos, incluindo cirurgias invasivas, sem atingir um diagnóstico adequado ou uma terapia bem-sucedida, o que leva a uma condição médica geral e heterogênea. E, eventualmente, os sinais e sintomas fraudulentos são descobertos, o que pode ser através da identificação de atendimentos prévios desse paciente em alguma outra instituição ou na mesma, ou com características e dados e informações inconsistentes,
E o paciente, quando confrontado, geralmente nega o diagnóstico de distúrbio factício e procura atendimento em outro lugar. A etiologia da síndrome é desconhecida, mas alguns fatores psicossociais de risco estão associados à doença, como infância traumática, perda de algum ente querido enquanto jovem e abandono. Esses pacientes recebem atenção e cuidado no sistema de saúde que podem talvez não receber em casa, através da fabricação de condições médicas. Outros fatores de risco incluem ser um profissional ou estudante da área da saúde, presença de outros distúrbios mentais, histórico de abuso sexual e ressentimento com profissionais da saúde. Geralmente, esses indivíduos têm dificuldade de se manter no trabalho, criar laços familiares e relacionamentos interpessoais estáveis. E quanto à epidemiologia, é difícil de determinar o número preciso de pessoas com a síndrome de Munchausen, e as informações sobre a prevalência são limitadas, já que o diagnóstico do distúrbio dificilmente é feito. A maioria dos pacientes com essa síndrome negarão o diagnóstico e poderão tornar-se hostis se confrontados, podendo abandonar o cuidado médico da instituição por conta própria e procurar por atendimento em outro lugar. Mas é estimado que menos de 1% dos pacientes que chegam para consultas apresentem a síndrome de Munchausen. E por fim, alguns dos poucos pacientes que aceitaram o diagnóstico geralmente contam que as suas intenções eram de criar um senso de importância e de se sentirem pertencentes. Bom, como já mencionado, o transtorno factício imposto a si mesmo, ou síndrome de Munchausen autoimposta, é caracterizado pela fabricação intencional de sintomas, ferimentos ou doenças, com a intenção de receber atenção médica, realizar procedimentos médicos e laboratoriais e ser admitido em serviços de saúde sem causa objetiva aparente. A prevalência exata dessa síndrome é desconhecida, ficando entre 0,6% e 3% em todas as áreas médicas hospitalares e entre 0,02% e 0,9% em clínicas de especialistas. Um estudo recente que pesquisou as próprias estimativas dos médicos sobre as presenças de sintomas factícios em seus pacientes relatou uma taxa de prevalência superior a 1,3%. A prevalência também é influenciada pela especialidade médica, de forma que os portadores da síndrome têm a aparente preferência por queixas que permitem uma admissão imediata em hospitais, como dor precordial, e por especialidades que apresentam maior complexidade de doenças e diagnósticos, como cardiologia e neurologia, ou as que possuem maior visibilidade social, como oncologia. Além dessas, especialidades com fácil possibilidade de forjar sintomas, como dermatologia e endocrinologia, também têm maior registro de casos. O perfil mais claro e prevalente dos indivíduos portadores dessa síndrome é de um paciente do sexo feminino, com uma faixa etária média entre os 30 e 35 anos, com ocupação anterior relacionada à área da saúde. Está comumente associada ainda a outras comorbidades psiquiátricas, principalmente com a depressão, mas também com ansiedade, transtornos de personalidade e abuso de substâncias. As motivações dos pacientes com transtornos factícios não são claras. Esses pacientes têm uma necessidade interior de serem vistos como doentes ou feridos, um desejo de receber afeto e cuidado, mas não de obter qualquer ganho financeiro. Suas motivações podem incluir uma descarga de adrenalina ao submeter a procedimentos médicos, recebimento de atenção e simpatia, obter confiança para si mesmos ou pela sensação de controle por enganar profissionais da saúde. Sintomas que não são responsíveis ao tratamento, múltiplas alergias a medicamentos relatadas, poucos visitantes em um ambiente hospitalar e história médica extensa, não suportada por diagnóstico ou procedimentos médicos, são sinais de alerta para essa síndrome, devendo os profissionais de saúde estarem atentos a estes. Um relato de caso clínico dessa síndrome, descrito na literatura, é de tireotoxicose factícia, uma forma relativamente incomum de tireotoxicose que ocorre após a ingestão de hormônio tireoidiano exógeno em excesso, geralmente tiroxina. Este descreve uma mulher de 28 anos casada que foi encaminhada por seu médico de cuidados primários por dificuldade em controlar o estado da tireoide, um quadro que apresentava hormônios livres da tireoide persistentemente elevados e um hormônio estimulador da tireoide suprimido. A paciente havia sido diagnosticada com hipotireoidismo primário 4 anos antes deste encaminhamento. Nos 2 primeiros anos, a paciente fazia o uso de levotiroxina de 100 microgramas por dia com eutireoidismo clínico e bioquímico. No entanto, por causa da supressão persistente do TSH e dos hormônios tireoidianos totais e livres elevados, a dose de levotiroxina foi gradualmente reduzida para 12,5 microgramas por dia. Devido à supressão contínua do TSH, o medicamento foi interrompido, e apesar de estar sem a medicação nos últimos 6 meses, a paciente queixava-se de sintomas tireotóxicos, como palpitações, sudorese, insônia e perda de peso. Apresentava palmas úmidas e tremores nas mãos estendidas, sem bócio ou exoftalmia.
Após exames complementares, nenhuma normalidade de tireoide foi encontrada. Apesar de repetidos questionamentos, a paciente negou a ingestão subreptícia de levotiroxina ou de qualquer outra droga, incluindo remédios à base de ervas. Durante a hospitalização, seu marido encontrou acidentalmente em sua bolsa um recipiente de vidro vazio de um medicamento homeopático chamado magnésia fosfórica, entregando-o aos profissionais de saúde, posteriormente ao consentimento da paciente. No segundo dia após a admissão, comprimidos embrulhados em um papel foram descobertos no banheiro por sua filha, que os entregou à equipe médica sem avisar a mãe. Após uma pesquisa laboratorial feita no comprimido, foi descoberto que se tratava de um comprimido de 100 microgramas de levotiroxina. Uma consulta com um psiquiatra revelou uma história de conflito interpessoal na família. A paciente admitiu, então, que costumava adquirir os comprimidos de levotiroxina mostrando receitas antigas da farmácia, que costumava tomar de 2 a 3 comprimidos por dia. A paciente estava totalmente ciente das possíveis consequências sistêmicas da tireotoxicose não tratada e, por isso, foi diagnosticada com síndrome de Munchausen, sendo submetida posteriormente a diversas sessões psiquiátricas. Síndrome de Munchausen por procuração. O termo síndrome de Munchausen por procuração foi utilizado pela primeira vez pelo pediatra britânico Roy Meadow em 1977, quando ele relatou os primeiros 2 casos de que se tem registro, o de uma criança com suposta hematória, onde havia sangue da mãe na urina, e o de uma criança que morreu por intoxicação por sódio. Pode ser também chamada de síndrome de Meadow ou de transtorno factício imposto ao outro. A síndrome de Munchausen por procuração é classificada como uma forma de abuso infantil, uma vez que os casos envolvem geralmente crianças com doenças factícias atribuídas por seus pais ou responsáveis. Também pode ocorrer, mais raramente, em idosos, pessoas com deficiência e adultos dependentes, cujos sintomas são criados por um cuidador ou cujos testes laboratoriais são alterados. Os perpetradores, 97,6% são mulheres e 95,6% são a mãe da vítima. A incidência de difícil avaliação devido às dificuldades diagnósticas. Porém, nos Estados Unidos, estima-se que do total de 3 milhões de casos de abuso reportados por ano, 5 mil sejam pela síndrome de Munchausen por procuração. Desses casos, cerca de 8 a 10% evolui a óbito, e cerca de 7 a 8% desenvolvem sequelas graves ou deficiências permanentes. As crianças mais sujeitas a sofrer esses tipos de abuso são as menores de 5 anos, não havendo predomínio de sexo. Antes de realizar-se o diagnóstico, ocorrem frequentemente múltiplas internações, com a persistência dos sintomas em 75 a 95% dos casos, uma vez que o agressor permanece ao lado da criança. Com seu afastamento, os sintomas desaparecem, e essa característica deve ser observada pela prática clínica na investigação da síndrome. Existem 3 formas de manifestação do abuso. A primeira delas é a mentira, em que o agressor relata dados não verdadeiros, que nunca ocorreram, como alergias, vômitos ou febre. Nesse tipo de agressão, a criança pode ser privada de medicamentos ou alimentos de que necessita, sem haver real justificativa para isso. Na segunda forma, a simulação, não há agressão direta à criança, e para simular os sintomas, o agressor aquece o termômetro simulando febre, acrescenta sangue geralmente próprio a fezes ou urina simulando hemorragia, ou ainda falsifica laudos médicos ou exames laboratoriais. É a forma de apresentação de 25% dos casos. Na terceira e última forma, a indução, há agressão direta à criança ou vítima, deixando-a sob forte risco de desenvolver sequelas graves ou de evoluir ao óbito. Nesses casos, o agressor pode utilizar fármacos para produzir diarreia, hipoglicemia, desmaios, convulsões, pode afetar a pele para produzir erupções, aquecer a criança para simular febre, produzir intoxicações ou asfixia, entre outros. Essa forma está presente em 50% dos casos de abuso e em 25% coexistem simulação e indução. Temos aqui um relato de caso brasileiro, de uma criança de 4 meses, feminina, que foi levada ao Hospital São Lucas, da PUC, no Rio Grande do Sul, pela mãe, que relatava febre, tremores e cianose, sem outros sintomas associados. Na emergência, apresentou pressão arterial elevada, de 133 por 32 mm de mercúrio, e hiperglicemia, com glicose em cerca de 370 mg por decilitro. O exame físico era normal. Foi diagnosticada infecção urinária e os demais exames de urina estavam normais. Foi internada e, durante a internação, permaneceram picos hipertensivos. Nos exames laboratoriais, não foi detectada nenhuma alteração cerebral ou em artérias, e a criança recebeu alta. Após 19 dias, retornou à emergência por vômitos e cianose ao redor da boca. O exame físico era normal, mas apresentava hiperglicemia grave, de 457 mg por decilitro. O exame qualitativo de urina indicava a presença de glicosúria e acidúria. A menina foi tratada para acidose metabólica e investigada para hipertensão secundária. Durante a prolongada internação, a paciente foi avaliada pela nefrologia e endocrinologia,
e apresentou todos os exames laboratoriais de imagem normais. A mãe da paciente em nenhum momento foi para casa ou questionou a alta, sempre aceitando procedimentos invasivos sem demonstrar sofrimento ou preocupação. Exame toxicológico na paciente evidenciou benzodiazepínicos, que são drogas hipnóticas e depressoras do sistema nervoso central, na urina, sendo esta medicação jamais prescrita à criança. A mãe foi avaliada pela assistente social e pela psiquiatra, e a paciente recebeu alta, e sua mãe perdeu a guarda, que passou à avó. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a simulação e qual a diferença dela para o transtorno factício. Como já mencionado anteriormente pelo Eduardo, a simulação é diferenciada de transtorno factício porque nela há o relato intencional de sintomas para ganho pessoal, enquanto que o diagnóstico de transtorno factício requer a ausência de recompensas óbvias. A característica essencial da simulação, então, é a produção intencional de sintomas físicos ou psicológicos falsos ou grosseiramente exagerados, motivada por incentivos externos, como evitar o serviço militar, evitar o trabalho, obter compensação financeira, fugir de processo criminal ou conseguir drogas. Sob determinadas circunstâncias, a simulação pode representar comportamentos de adaptação, como fingir estar doente quando em cativeiro inimigo em tempos de guerra. Deve ressaltar que a simulação é, por definição, um ato voluntário e consciente, sem base orgânica, mas com suas raízes em processos e conflitos inconscientes. A simulação deve ser fortemente suspeitada quando notada qualquer combinação dos elementos a seguir. O contexto médico-legal de apresentação, discrepância acentuada entre o alegado estresse ou incapacidade do indivíduo e os achados e as observações objetivas, falta de cooperação durante a avaliação diagnóstica e de obediência ao regime de tratamento prescrito, presença de transtorno de personalidade antissocial, uma patologia caracterizada por um padrão de desrespeito e violação dos direitos e sentimentos alheios. A simulação também pode ser dividida em diferentes subtipos. Simulação pura, na qual ocorre o fingimento de um transtorno não existente. Simulação parcial, em que se tem o exagero consciente de sintomas presentes ou já superados. E a falsa imputação, que é a atribuição errada de sintomas a uma determinada causa em decorrência de um engano inconsciente ou uma má interpretação da situação. Deve-se ressaltar que esse sintoma pode ser observado em diferentes contextos, tais como o clínico e o jurídico. Na entrevista com o sujeito que está simulando, pode-se observar que o paciente não dá detalhes precisos sobre o que está sentindo e fica tenso quando é pedido para que diga mais detalhes sobre sua sintomatologia. Além disso, fornece respostas exageradas, pouco espontâneas e não naturais. Utiliza mais jargões médicos do que termos coloquiais ao nomear sua doença. Entre algumas contradições, solicita que se repitam as perguntas direcionadas a ele a fim de ganhar tempo para formular as respostas. O entrevistador, a fim de verificar a veracidade das informações colocadas pelo paciente, deve contar com a versão dos familiares e de pessoas próximas, além de documentar a história pregressa clínica e jurídica do mesmo. Afinal, quando o médico vai a realizar estudos retrospectivos, não irá encontrar sintomas pré-mórbidos nos indivíduos simuladores. Vale ressaltar que muitos indivíduos que simulam confessam espontaneamente ou quando confrontados que estão simulando. Bom, eu vou falar sobre o diagnóstico e, como já foi mencionado pelas minhas colegas, existem várias situações que ocorrem com uma pessoa que possui o transtorno factício ou simulação. E por mais que exista uma ampla ocorrência de fatos, conseguir chegar a um diagnóstico é muito difícil, podendo demorar de torno de 3 a 6 meses para ser identificado. Isso porque pessoas com essa síndrome conseguem infligir em si ou no outro diversos sintomas elaborados com uma apresentação clínica instável. Quando alguma suspeita, confrontar esses indivíduos sobre a manifestação desses sintomas pode gerar uma certa hostilidade. Elas quase sempre negam qualquer relação sobre a indução de sinais ou sintomas fraudulentos, podendo ir embora do hospital ou até mesmo abrir algum processo judicial contra a equipe médica. Por isso, então, é necessário que alguns critérios sejam levados em consideração para obter um diagnóstico. Como, por exemplo, na síndrome de Munchausen autoimposta, a pessoa geralmente possui um histórico extenso de internações e intervenções médicas, e quando questionada sobre seu histórico de saúde, geralmente elas são dramáticas e inconsistentes, apresentando desordem nas informações. Podem demonstrar um histórico de mentira patológica e, se não houver evidência de que o indivíduo está sofrendo algum quadro clínico verdadeiro, tais pacientes podem relatar outros problemas somáticos ou psicológicos e produzir outros sinais e sintomas inespecíficos. Por vezes, esses pacientes aceitam procedimentos diagnósticos e cirúrgicos invasivos e muitos deles não recebem visita durante a internação.
A condição fraudulenta pode ser revelada quando ele é reconhecido por algum profissional que o atendeu anteriormente ou quando outro hospital confirma a sua internação com o mesmo histórico. De modo geral, o comportamento fraudulento ele é percebido, porém não há evidência de que esse paciente deseja alguma recompensa óbvia. Já na síndrome de Munchausen por procuração, é importante estar atento que geralmente o indivíduo que sofre com a síndrome relata descrição extensa e inconsistente da doença da vítima. O quadro clínico não se relaciona com o que foi apresentado. O cuidador geralmente aceita que realizem intervenções invasivas. Ele busca o tempo todo apoio da equipe médica e solicita novas intervenções e opiniões de outros especialistas. Na vítima pode ser observado um quadro clínico muito difícil, mesmo quando parecia ter sido solucionado. Depois de ter obtido exames normais, testes e exames normais, posteriormente aparecem novas complicações. Os sintomas clínicos não respondem ao tratamento e geralmente melhoram na ausência do cuidador e pioram na presença dele. E nesses casos também não há intenção de se obter vantagens extrajudiciais, o que é diferente da simulação, como foi mencionado pela Nicole. Sendo que nesse caso da simulação, os sintomas especificamente com a finalidade de se obter alguma vantagem. Também é importante compreendermos que nesse transtorno possui uma causa enraizada em distúrbios psicológicos muito variados, como depressão, ansiedade e outros transtornos de personalidade. Geralmente essas pessoas elas querem se sentir cuidadas. Então é importante investigar o histórico de transtornos mentais, problemas familiares que podem ajudar a fechar o diagnóstico. Além disso, como estamos tratando de uma síndrome específica, seu enquadramento pode se relacionar a outras manifestações psiquiátricas semelhantes, as quais são consideradas como diagnósticos diferenciais, como, por exemplo, o transtorno de sintomas somáticos, onde o indivíduo busca excessivamente por tratamentos para manifestações clínicas percebidas, porém não há indícios de que as informações sejam falsas ou fraudulentas. Também há o transtorno conversivo, que é caracterizado por sintomas neurológicos distintos da fisiopatologia neurológica encontrada, e também há uma atenção especial para o transtorno de personalidade borderline, onde a automutilação ela está relacionada com outras manifestações psicológicas dentro desse transtorno de personalidade, que não se associa à fraude. Outros transtornos também se assemelham por estarem relacionados tanto à persistência do comportamento quanto ao esforço intencional de ocultar o comportamento perturbado por meio de alguma fraude. Diante disso tudo, o prognóstico desses indivíduos acaba sendo muito difícil de ser realizado, pois a grande maioria não está disposta a admitir seus comportamentos inadequados e o tratamento apenas poderá ser feito após ser aceito o diagnóstico. Por isso é importante estarmos sempre atentos e dispostos ao acolhimento para que, quando o diagnóstico for aceito, o tratamento seja realizado da melhor forma possível. O objetivo primário de qualquer tratamento para síndrome de Munchausen é evitar os danos decorrentes de procedimentos médicos que não são necessários ao paciente. Em geral, o tratamento desse distúrbio não é baseado em estudos randomizados e controlados, mas ele se baseia principalmente em psicoterapia individual ou em grupo, em medidas de suporte físico, psicológico e social. Apesar disso, até o momento, nenhuma terapia biológica ou psicológica mostrou significativa eficácia baseada nas revisões e nos relatos empíricos de clínicos com experiência no campo. Tentam-se então buscar e tratar os motivos para o transtorno, fazer uma conscientização do paciente de que aquilo pode ser muito prejudicial a ele ou à vítima, e dar conforto para tentar chegar à resolução dos problemas psicológicos e evitar recidivas. O uso de medicações, como antidepressivos e ansiolíticos, pode ser necessário, caso o gatilho para essa síndrome seja depressão ou ansiedade. O confronto com o paciente em relação às suas atitudes e à sua doença não deve ser feito em todos os casos, mas se for, deve ser realizado por uma pessoa bem treinada nesse tipo de abordagem, pois pode levar o paciente à negação, com possível evasão do hospital e tratamento. Então, alguns autores ainda afirmam que a hospitalização psiquiátrica involuntária deve ser adotada para pacientes que colocam sua vida ou de outros em risco e que não podem ser tratados em unidades ambulatoriais. Essa abordagem é necessária considerando que a maioria dos pacientes, apesar de desejar assumir uma posição de doente ou colocar outros nessa posição, não se reconhece como portadora de um distúrbio mental. Contudo, o tratamento desses pacientes é extremamente difícil, apresenta muito baixas taxas de adesão e geralmente tem prognóstico ruim. A síndrome de Munchausen por procuração é uma forma extrema de abuso infantil associada à alta morbidade e mortalidade, que levam a sequelas psicológicas irreparáveis. Nesses casos, é necessário afastar a criança do responsável antes que ocorram maiores danos,
e a criança ainda pode necessitar de tratamento devido a complicações físicas e aos traumas psicológicos. A equipe de saúde, quando se depara com um caso desse, deve garantir ação conjunta para que o diagnóstico e a comprovação da fraude sejam efetivados o mais breve possível e a segurança seja garantida. Ao se dedicar a uma avaliação holística da situação e a atuações multiprofissionais, detectando sinais que possam indicar inconformidades, a equipe tende a diagnosticar mais precisamente e indicar tratamento mais rápido e eficaz, evitando internações frequentes, investigações diagnósticas com exames desnecessários ou até mesmo desfechos trágicos. Por fim, eu queria deixar vocês com essa frase agora do filósofo Avicena, que é muito pertinente e se encaixa muito bem no contexto dessa síndrome, que diz que a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.